Nós estamos iniciando hoje uma campanha de discipulado. E a gente diz discipulado intencional. Com essa palavra discipulado, o que nós queremos dizer? Que estamos reservando 7 semanas para, de um modo mais especial, lermos textos bíblicos, refletirmos, conversarmos sobre o que significa servir, o que significa viver um estilo de vida de um servo, naquele sentido bíblico e espiritual que foi ilustrado na vida de Jesus. E esse é o tema e esse é o título desta campanha, Chamados para Servir. Como parte dessa campanha, nós preparamos este material que você pode apanhar no final do culto com alguém da recepção. É uma pequena revista, um devocional, na verdade. Ele possui 7 textos que nós preparamos, 7 leituras para ser feita uma vez na semana. Você pode ler mais de uma vez, mas é um texto de leitura por semana, durante 7 semanas. E não é porque 7 seja um número mágico, mas nós fizemos uma seleção de temas relacionados a esta expressão, chamados para servir, e aí a gente percebeu que podia fazer uma composição de 7 textos de reflexão, que pudessem conduzir a nossa reflexão durante esse período, e já que os 7 também no texto bíblico, especialmente a partir da leitura do livro de Gênesis, tem essa ideia de um processo, de um ciclo que se completa, porque em 7 dias Deus criou e no 7º Ele descansou, a gente fez essa coincidência simbólica, esse ajuste simbólico, ok? Então, são 7 semanas de discipulado, de leitura, reflexão. Neste guiazinho você vai receber, nele tem um texto, tem um verso bíblico, um versículo bíblico para que você possa memorizar, e esta é uma prática que hoje está um pouquinho meio que desuso, mas vale a pena resgatar, que esse era um princípio dos mais antigos na igreja, memorizar textos bíblicos. Às vezes nós estamos num momento da vida, ou em um lugar, numa situação em que a gente não tem o texto bíblico, nem no celular. E a gente está vivendo um tempo de aflição, e a gente quer orar a Deus. E em um momento como esse, a memorização das referências bíblicas da nossa jornada com Cristo nos ajuda. O Espírito Santo de Deus, de algum modo, usa isso para assistir a gente, uma expressão bíblica, uma promessa bíblica. Então, nós queremos encorajar você, durante essas próximas semanas, a memorizar um texto bíblico por semana. Não é difícil. Eu sei que alguns de nós temos memórias melhores do que outros, mas a gente consegue com algum esforço. Se você fizer leitura periódica, escrever, há várias possibilidades disso, não é? Mas certamente alguns de vocês têm de memória o número do CPF. Quem tem de memória o número de um documento? Assim, deixa eu ver. O CPF, olha só. Quantos de vocês têm de memória o telefone de alguém, tá certo? Aí, que não é o seu, que não seja o seu, está vendo? Então, o que eu estou convidando você a fazer? O mesmo que você fez com a sua documentação, o mesmo que você fez com esse número que você deu importância a ponto de memorizá-lo. Que você dê um valor a esses versos, esses princípios de Deus que estão contidos nesses versículos, e você os memorize para o seu próprio bem. Também nesse devocional você vai encontrar perguntas para provocar uma reflexão, perguntas bem personais, direcionadas aí para você pensar. Você vai encontrar assim, um espaço pequeno de 2 linhazinhas para escrever alguma lição, algum aprendizado, porque na medida em que a gente vai fazendo a leitura, vai refletindo, a gente vai fazendo anotação, a gente acaba lembrando melhor das coisas, vai fixando uma memória. E também você tem lá uma tarefa desafio. Cada semana, aqui no devocional, você vai ser desafiado a uma experiência prática. A nossa expectativa é que essas semanas possam, de alguma forma, nos guiar, e esse devocional, esse guia devocional possa guiar você a algumas experiências práticas de ser um instrumento de Deus para atos de bondade, de compaixão e graça na sua família, no seu local de trabalho, por onde você passar. Então, é uma semana especial e hoje a gente começa, então, esta série. E o texto de referência é esta declaração do Senhor Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 45. Eu convido você a fazer essa leitura conforme está ali projetada no telão, junto comigo. Vamos ler juntos. Pois
por mais de uma ocasião, e não apenas nessa, Jesus orientou os seus discípulos para que tomassem cuidado a fim de que, ao longo do processo da vida, eles se esquecessem de que eles foram chamados em Cristo Jesus para viver uma vida de compartilhar graça, bondade de Deus, amor de Deus para as pessoas. E ao se esquecerem disso, acabassem vivendo como a grande média da maioria das pessoas vive quando elas não têm uma experiência com Cristo, uma vida só voltada para si mesmo. E aí Jesus, então, certa ocasião, disse isso para eles: gente, vocês estão conversando aí sobre quem é o mais importante do nosso grupo. Vocês estão conversando qual é o mais privilegiado. E alguns estão pensando em ter uma ocupação de um cargo especial de poder. E ele disse: olha, eu sei que na sociedade, de modo geral, é assim. Algumas pessoas têm um poder e elas mandam, e elas comandam, e a gente precisa obedecer. Ele diz: mas entre nós não será assim. Para quem está debaixo do reino de Deus, quem quer ser o maior, o mais importante, deve ser aquele que se apresenta com humildade para ajudar, para servir. E ele disse isso em um contexto em que essa expressão era usada de maneira até desconfortável para quem, por exemplo, lavava pés. Você sabe que naquela última semana de Jesus, da sua paixão, ele se reúne com os discípulos e ele pega uma bacia com águas e uma toalha e ele se agacha e começa a querer lavar os pés dos discípulos, que era um gesto de um serviçal que, do ponto de vista do status social, ocupava uma posição inferior na sociedade. E os discípulos de Jesus ficaram chocados com esse gesto, eles reagiram e Pedro faz a voz do grupo dizendo assim: não, meu pé você não vai lavar. O senhor é mestre, rabi. É como se ele dissesse isso: o senhor é mestre, rabi, o senhor é o Cristo. Imagina o Cristo lavar meu pé. Não, não, não. E ele diz assim: olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Você não está entendendo o que significa caminhar comigo. E aí Pedro permite, ele faz esse gesto, lava o pé de todos eles. Imagina que situação constrangedora. Não é? Constrangedora. Por causa do status de autoridade espiritual e de Jesus, mas ele faz isso. E quando ele termina de fazer isso, ele diz: olha, vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e eu sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, tive esse gesto de serviço, de bondade, de humildade, humilde, e fiz isso por vocês, o que vocês devem fazer? E a conclusão era óbvia, a pergunta era retórica. Nós também devemos fazer isso, lavar os pés uns dos outros. Queridos, Jesus disse em Marcos 10, 45, que ele, e essa expressão filho do homem se refere a ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir a humanidade e dar a sua vida em resgate. Expressão que naquele contexto significava mesmo pagar uma conta alta para, por exemplo, um escravo ser livre. Ele está dizendo: eu estou pagando a conta para você ser livre. Amém? Que expressão bonita, extraordinária, mas também tão responsável para todos nós, que de alguma forma nos aproximamos pela fé de Deus e buscamos a direção e a bênção de Deus para nós. Aquele a quem nós invocamos como o Cristo, o Filho de Deus, deixa para a gente este apelo, esse desafio, da gente pensar a vida nessa perspectiva de quem está aqui também para colaborar, para servir, para ser instrumento do favor divino na vida de alguém, no meio onde vive, por onde passa. Algumas pessoas não entendem bem o significado do chamado de Jesus para serem discípulos dele, para segui-lo. E a gente pode, talvez, entender isso de três formas. Há um chamado para que a gente creia. Esse é o primeiro chamado do Evangelho, o primeiro convite que o Evangelho faz, que a mensagem de Cristo faz para todos os homens. É um convite para que a gente creia nele como Filho de Deus. É um convite para que a gente reconheça que nós temos falhas e pecados e erros. É um convite para que a gente reconheça que o mundo que a gente vive está quebrado. E por mais que a gente se esforce, nós não conseguimos dar conta desse mundo quebrado. Ele não funciona, não está funcionando bem. Então a gente não sabe se tratar bem uns aos outros, nós não sabemos lidar bem com os nossos relacionamentos, nós não sabemos lidar bem com a natureza, a gente elabora, do ponto de vista científico e industrial, uma medicação para trazer saúde e, ao mesmo tempo, a gente descobre que essa medicação tem efeitos colaterais, a gente vive descobrindo que uma coisa que antes, no passado, era muito boa, agora pode ser muito ruim, e uma coisa que um dia foi considerada ruim pode ser muito boa. Esses dias eu estava ouvindo alguém falar sobre as propriedades maravilhosas do ovo. Mas eu lembro que as pessoas diziam assim: não coma muito ovo. Quem lembra dessa época?
Não é da minha época, eu li isso no museu, mas eu sei, formação, né, do Google, tá certo? Eu sei disso aí, por história, né? Meu avô, minha avó sempre falavam disso. Mas entende? Hoje eu assisto um vídeo dizendo assim, não, coma bastante ovo. Esse é o nosso mundo, cheio de contradições. O que parece ser, pode não ser. Não está funcionando direito. A Bíblia explica isso, diz que o pecado entrou no mundo. E esse é o primeiro convite do Evangelho, para que a gente reconheça isso e se volte pela fé para Deus. E diga, ó Deus, me ajuda, me socorre a mim, me ajuda a viver a minha vida. E isso é um convite à fé, ao reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. Mas uma vez que a gente dá esse primeiro passo, a gente então se volta para Deus pela fé em Cristo Jesus, conforme ensina as Escrituras Sagradas, os Evangelhos, nós vamos entender que há um segundo convite que o Cristo nos faz, que é para conhecê-lo. Jesus diz, esta é a vida eterna, que a gente aprenda a conhecer a Deus e a Ele, o Filho de Deus, a quem o Pai enviou. E aqui já é um processo. Crer é um processo, mas que culmina em um ato. Conhecer é uma caminhada por toda a nossa vida, que implica em leitura das Escrituras, em meditação, reflexão, avaliação permanente da nossa vida, revisão da nossa conduta, dos nossos valores, dos nossos hábitos, compartilhar experiências uns com os outros, permitindo que nas conversas uns com os outros que querem buscar a direção de Deus e os princípios de Cristo para a sua vida, a gente seja instruído, as lições sejam compartilhadas. É uma caminhada por toda a vida, é um convite para nos relacionarmos com Deus. A Bíblia diz que o Senhor é real. A Bíblia diz que Ele subiu aos céus, Jesus subiu aos céus, mas Ele nos deu o Espírito Santo. E por isso Ele diz que onde nós nos reunimos, 2, 3 pessoas, uma comunidade se reúne e invoca o nome dEle, e as Escrituras são lidas, e orações são feitas, Ele se faz ali presente. O Senhor está presente nesse lugar. Você pode não enxergá-lo do ponto de vista da sua capacidade de visão física, como eu e você nos enxergamos agora, mas a Bíblia afirma isso, e é possível enxergar isso em gestos ternos, de amor, de bom trato. É possível enxergarmos isso, como diz a própria Escritura, com um olhar espiritual. Mas isso requer uma caminhada, requer treinamento, requer aprendizado, requer um compromisso o tempo todo da gente pensar a nossa vida nessa perspectiva. Esse é o segundo convite de Cristo. Venha me conhecer. Mas há um terceiro convite, um terceiro chamado, é um convite para que a gente possa reproduzir a vida de Cristo. Eis um desafio muito grande. Porque a Bíblia diz que o alvo final dessa nossa caminhada, crendo, conhecendo a Jesus, é que de alguma forma em nossa vida, a vida de Jesus se manifeste por onde nós passarmos. É uma tremenda responsabilidade. A gente vai levar a vida toda aprendendo sobre isso e pensando nas implicações disso, gente. Escapa, assim, escapa a nossa percepção de darmos conta do que isso significa no seu todo. Mas é um convite extraordinário. Jesus está dizendo que Ele quer se fazer de um modo histórico, real, extraordinário, presente neste mundo, através de mim, de você, que creu, que confia nele e que decidiu caminhar num relacionamento espiritual pela fé, aprendendo a conhecê-lo, permitindo que ele, por meio do seu Espírito, da sua palavra, dos ensinos, das Escrituras, possa conduzir a sua história de vida. E ao fazer isso, ao fazermos isso, onde nós estivermos, por onde nós passarmos, nós vamos deixando de alguma forma o legado da graça manifesta de Deus através dos nossos gestos. Jesus fala sobre isso de um modo muito claro, especialmente ali em Mateus, quando ele começa a falar sobre os últimos momentos da história da humanidade. Você sabia disso? Que esse mundo está com seus dias contados, tem prazo de validade? Eu sei que dá a impressão que já venceu, né? Quando a gente pensa na poluição, na crise, mas tem um prazo final. A Bíblia diz que Jesus vem uma segunda vez e um grande julgamento, uma grande avaliação da vida humana vai ser estabelecida. Mas a Bíblia diz que Deus olha para a gente pelo olhar da graça, da bondade de Cristo Jesus. No entanto, vamos estar diante dele. Jesus então diz assim, que haverá naquele dia um momento em que ele vai chegar para o grupo de pessoas, vou escolher esse lado aqui simbolicamente, dizer, olha, eu tive fome e vocês me deram de comer.
eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava com muitas dificuldades e vocês me ajudaram. Eu estava no lugar e ninguém me cumprimentou, mas vocês me cumprimentaram. Eu estava no lugar e eu sofri bullying, mas vocês não fizeram bullying comigo. Eu estava perdido, precisando de uma informação, e vocês foram pacientes comigo, me deram informação. Eu estava carente e você pôs a mão no meu ombro e me trouxe uma palavra amiga. Eu precisava de ajuda e você estava lá. Mas ele vai dizer para um outro grupo, e eu não vou escolher grupo nenhum, pode ficar tranquilo, tá bom, gente? Mas um outro grupo vai dizer assim, olha, vocês fizeram nada por mim. Não fizeram nada por mim. Esse convite do Evangelho, esse terceiro convite, é para que a gente possa reproduzir o cuidado de Deus. E ao cuidarmos uns dos outros, estamos cuidando do próprio Cristo, e o próprio Cristo está se manifestando através da gente. Nós somos convidados nesse terceiro nível de chamado, de convocação a ser as mãos, os braços de Senhor Jesus, a voz de Jesus nas ruas da cidade e no ambiente onde a gente vive. Está claro isso para você? É um grande privilégio. Algumas pessoas não entendem isso muito bem. Por isso eu coloquei dessa forma. Algumas pessoas pensam que o convite do Evangelho é apenas para crer e confiar em Jesus. Mas uma vez que você creu e confiou em Jesus, você fez uma oração, ou então você assumiu um compromisso religioso, de alguma forma, numa comunidade que se diz cristã, agora o resto toca a sua vida, não é? E que Deus nos ajude. Eu tenho a impressão que há muita gente assim, um grande número de pessoas assim, que ainda não compreendeu esse chamado. Elas não estão buscando compreensão do Evangelho, elas não estão buscando um relacionamento com Cristo, elas não estão procurando compreender melhor a mensagem de Cristo para a vida delas, e mais, elas não estão se sentindo convocadas pelo próprio Cristo a serem compartilhadoras da graça, da bondade de Deus por onde passam. Ou quando fazem, pensam que isso é um jeito de obter alguns benefícios. Para algumas pessoas, a bondade só faz sentido se houver algum tipo de benefício, de retribuição, de ganho. Uma boa obra que visa, sei lá, me livrar do mal. Então, se eu repartir meu dinheiro, em contrapartida, vou ganhar muito dinheiro. E se eu for bondoso, em contrapartida, vou ganhar saúde. Se eu for educado com aquela família, em contrapartida, Deus agora vai abençoar a minha família. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que você deve ser gentil e bom e compartilhar a graça de Deus por uma razão, porque Cristo fez isso por você. E Ele pede a mim e a você que, como expressão de gratidão, sem nenhum interesse, sem pensar em troca, em barganha, em negócios com Deus, a gente possa viver uma vida que reproduz bondade, gratuitamente. Aliás, esse é um conceito tão popular. O que é uma coisa gratuita? Me diz aí. Pode falar. É uma coisa... Quanto você paga por uma coisa gratuita? Paga nada. A Bíblia diz que a salvação é gratuita pela graça. Porque alguém pagou, claro, sempre alguém paga. Você não paga, mas alguém paga. Nesse caso, Cristo Jesus. Amém? Pagou a graça da salvação por nós. E agora a nossa bondade deve ser também gratuita, sem interesse. Então a gente precisa compreender que os três chamados, agora preste atenção nisso, para crer, conhecer e reproduzir a vida de Cristo, é um só chamado. Isso é só uma forma didática de falar, de alguma forma, em conduzir a sua compreensão, mas é um só chamado. O chamado para que a gente possa crer é um chamado para que a gente possa conhecer. O chamado para crer e conhecer é o chamado para que a gente possa reproduzir. Efésios capítulo 2, verso 10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós as praticássemos, para nós as praticarmos. Mas por que eu teria resistência em viver um estilo de vida que possa ser caracterizado por servo? Por que alguém teria resistência para isso? Eu acho que alguns de nós não sabem como servir, não sabem como levar isso para a vida prática. Eu tenho que ser igual a Jesus. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu sou essa pessoa de Jesus bondosa, servindo as pessoas? Algumas pessoas não sabem muito bem por onde começar. Eu queria dar uma sugestão simples para você. Comece pela sua casa. Comece sendo gentil no trato com a sua família. Né? Comece procurando ser útil e beneficiar as pessoas. Né? Comece perguntando ou percebendo com sensibilidade o que você pode fazer para que as coisas da sua casa funcionem de um modo melhor. Alguns desconhecem os seus dons, habilidades, competências, né? Não sabem se levam jeito para quê e para que levam jeito. Mas a Bíblia diz que você tem dons espirituais.
A Bíblia diz que você tem um mix de experiências, de competências e habilidades, e que de alguma forma veio com você, e Deus também está nutrindo isso na tua vida ao longo da sua história, e Ele quer usar isso para a glória do nome dEle, e para que você seja esse instrumento de Deus para abençoar as pessoas com dons e talentos. Então, se você não sabe bem os seus dons e talentos, não sabe como usar isso, tem uma boa notícia para você. Durante essa campanha, nós vamos tirar um domingo para falar sobre isso. Amém? Não é hoje, mas vamos tirar um dia para falar sobre isso. Alguns se julgam incapazes. Há muita gente assim. Já encontrei muita gente assim. Diz, eu não sou capaz. Eu não levo jeito, eu não sei ajudar, eu sou sem jeito. E eu não estou falando especificamente em ajudar as atividades dentro da rotina de uma igreja, mas, de um modo geral, há muita gente com a estima ferida e que não se sente capaz de ser um instrumento de Deus, não se reconhece como alguém com quem Deus conta, com quem Deus quer fazer parceria. Mas eu quero dizer para você que não há ninguém aqui nessa noite. Olha para mim, não há ninguém aqui nessa noite com quem Deus não possa, não queira fazer parceria. Amém? Eu não sei das suas capacidades relativas, a gente se compara. Não, eu acho que eu não sou muito bom para cantar, gente. Tá certo? Eu canto assim, talvez lá. Quantos cantam no chuveiro aí também? Eu canto no chuveiro, longe das pessoas, né? Tem gente que canta aqui no chuveiro quando toma banho? Não, assim. Muito obrigado, não é? Nós estamos juntos aí, gente. Mas há pessoas que têm condições de cantar. Mas eu sei fazer outras coisas, você sabe fazer outras, nós sabemos fazer outras coisas. Não há ninguém que seja incapaz. Alguns têm medo. Tem medo de se frustrar, tem medo de ser criticado, tem medo de não ser compreendido. Gente, ajudar é muito complicado às vezes. Eu me lembro de uma vez, nós temos montado um projeto, eu fui participar desse projeto que tinha um cunho social, e nós estávamos numa comunidade extremamente carente, estávamos levando uma equipe de pessoas que estavam oferecendo uma série de serviços e benefícios para aquela comunidade gratuitamente. Mas houve um momento que a gente estava terminando aquele projeto e algumas pessoas que chegaram sem inscrição, sem respeitar todos os processos de protocolo que a gente tinha estabelecido, chegaram lá e disseram, nós queremos ser atendidos. E a equipe já estava se desmontando, né, se desorganizando para fechar, o acampamento e a gente sair. E olha, a gente foi assim, ameaçado, constrangido. Não é como se houvesse uma obrigação, e a gente ficou assim assustado, alguns ficaram assustados, porque nós nos sentimos muito constrangidos. É difícil, às vezes, ajudar alguém. Quantos de nós já tentamos assim olhar para uma pessoa com dificuldade e você se aproximou para ajudar e ela olhou, ou talvez não só olhou, ela virou para você e disse literalmente, eu te conheço. Tipo assim, não quero ajuda, não pedi sua ajuda. Agora olha para mim, quantas vezes nós dissemos isso para alguém? Às vezes tomado de uma certa ira e uma certa frustração, eu não pedi tua ajuda, né? Às vezes nós temos medo de nos envolvermos com as pessoas, de ajudar, e temos receio das consequências disso. Mas eu quero te encorajar a vencer como Jesus, todos os receios, e a não se furtar o privilégio e a oportunidade de ser instrumento para abençoar vidas. Mas há outros motivos menos nobres, gente. Às vezes nós não nos envolvemos em gestos, em ações solidárias de bondade, porque vivemos um estilo de vida egocêntrico. O estilo de vida egocêntrico é o estilo de vida em que diz eu em primeiro lugar e só eu em primeiro lugar e mais ninguém. Eu e mais ninguém, só eu. O estilo de vida egocêntrico é uma afirmação de si mesmo, a revelia e com essa indiferença de quem está ao seu lado. Alguns vivem um estilo de vida muito materialista. Significa o meu conforto acima de tudo. Se o egocêntrico diz eu acima de tudo, independente das suas condições materiais. O materialista diz, o meu conforto acima de tudo. Repartir o pouco que eu tenho vai me fazer falta. Dividir, não, por quê? Meu tempo, os meus recursos, não. Meu conforto vem primeiro. Meu conforto acima de tudo. Mas há outra razão também que eu tenho identificado. Soberba mesmo. Orgulho mesmo. Orgulho. Vaidade. De não querer se relacionar ou fazer coisas, se relacionar com pessoas que às vezes parece que elas têm uma condição do ponto de vista do status social que não oferece nenhuma recompensa. Como é fácil cumprimentar e saudar e nos envolvermos com as pessoas que parece que podem nos oferecer alguma coisa boa. Pessoas influentes. Lembramos o nome delas, guardamos seus cartões, memorizamos o seu telefone. Mas como se trata de dar
de dar a mesma doação do coração com aqueles que não têm no mesmo nível capacidade de devolver o serviço prestado, a bondade oferecida. A gente às vezes é tão relapso, soberbo, orgulho. Mas também prioridades erradas. Prioridades erradas. Às vezes nós nos atrapalhamos na organização da nossa vida. Eu creio que talvez esse seja o caso da maioria de nós. Amém? A gente quer servir, quer ajudar, quer colaborar, mas a gente está meio que enrolado com as nossas prioridades. Quantos de vocês já tentaram estabelecer uma prioridade de vida mais ou menos como essa aqui? Qual é a sua prioridade de vida? Já organizei. Primeiro Deus. Depois de Deus vem quem? Quem? A família. A gente pode pensar, depois de Deus vem eu, depois vem a família. Mas eu botei eu e a família junto. Depois da família, o que vem? Trabalho. Depois do trabalho, o que você tem que fazer? Descanso, que ninguém é de ferro, né, gente? Aguentar a família e o trabalho, você tem que tirar um dia de descanso para você. Tá certo? E depois, por último, a igreja. E a igreja entra como instituição, mas entra como um símbolo de qualquer outra atividade que convoca a gente para, como um cristão, discípulo de Jesus, nos envolvermos com algumas causas. Gente, isso não funciona. Eu já acreditei nisso um dia. Eu não sei se você acredita, mas eu quero dizer para você, isso não funciona. Eu vou provar isso para você. Pedro Neto, me ajuda? A Antonella está com um pouquinho de febre. Precisa levar ela ao médico. Mas coincidiu com o horário de um jogo decisivo do campeonato. O que você faz? Ih, agora ficou complicado. Você ora de Senhor, faz um milagre para eu poder ir para o campeonato. O que acontece é que essa experiência, e eu estou mexendo com o Netinho só por causa do nosso momento aqui nessa noite, acontece com todos nós em algum outro momento. A gente diz que a família é prioridade, mas a gente mata-se de trabalhar. E a família sente a nossa falta e a gente diz que a gente está se matando de trabalhar por causa de quem? É esquisito esse negócio. A família vem na frente ou o trabalho? Não, o trabalho em função da família. Entende como é complicado? E o meu descanso, e por aí vai. Então, não é possível estabelecer essa ordem tão lógica, embora ela possa funcionar em algum momento para ajudar a gente a tomar algumas decisões. Sim, claro que pode. Claro que pode. Eu acho que agora eu preciso dar um tempo, senão eu preciso perder minha família. Então, eu vou dar um tempo do trabalho, diminuir, ajustar a minha rotina. Mas não dá para chegar para o patrão em qualquer situação e dizer, hoje eu não vou porque eu preciso dar atenção à minha esposa, aos meus filhos. Eles pediram, estão carentes da minha atenção, então hoje eu não vou trabalhar. Não dá. Então, é difícil, complicado ajustar tudo isso. Inclusive, incluir a agenda da igreja como essa comunidade que convoca a gente a caminhar com Deus. Onde a igreja entra nesse processo? A igreja é uma espécie de bússola que mantém a gente alinhado o tempo todo com a percepção espiritual de que Deus precisa estar no centro da nossa vida. Amém? Se eu negligencio a minha participação da igreja, é muito rápido e fácil. E eu posso, talvez, até testemunhar coisas pessoais do que vi e do que experimentei. É muito fácil me desligar ou deixar a igreja no segundo plano e achar que isso não traz consequências porque veio antes, mas traz. Porque a igreja tem um papel de manter a gente com o nosso coração e os nossos sentidos espirituais alinhados com Deus. Lá no seu trabalho, o patrão vai dizer assim para você, ou os locais onde você trabalha, as pessoas a quem você serve, com quem você convive, lembra de Deus na sua vida, hein? Lembra da família na sua vida. O único lugar onde, efetivamente, de modo pleno, sistemático e comprometido, você vai escutar isso é onde é? Na comunidade. Negligencia a comunidade e toda a estrutura anterior, acima, vai ruir. Mas, na verdade, eu acho que essa é a melhor estrutura. A gente bota tudo junto, família, trabalho, descanso, igreja, amigo, vizinho, seja o que você quiser fazer. E o que a gente faz? Deus está presente em tudo, amém? Deus não é uma coisa à parte da minha agenda, Deus é tudo na minha vida. Não dá para eu colocar Deus e achar que Deus é um negócio, trabalho é outro, família é outro. Sim, família é um negócio, trabalho é um negócio, descanso é um negócio, amigo é um negócio, e sei lá o que você quiser colocar do plano humano. Mas quem Deus é? Deus é a presença em tudo isso, em tudo isso. Então, Deus é prioridade no trabalho, Deus é prioridade na minha relação com a família, Deus é prioridade no meu descanso, Deus é prioridade quando eu estou na igreja, Deus é prioridade como modelador da minha conduta entre amigos e vizinhos. Então, Deus não é um negócio à parte, Deus é o que está envolvido em todo o tempo. Deve ser assim em nome de Jesus. Então, entenda, às vezes nós invertemos as ordens das coisas, mas tem essa perspectiva. Sim,
família, trabalho, descanso, igreja, amigo, vizinho, vive em tensão, em conflito o tempo todo. Uma hora você dá atenção para um, uma hora você tem que dar atenção para outro. Você precisa organizar a sua agenda, estabelecer uma rotina de prioridades. Mas lembre-se, tudo isso é importante. Tem o seu lugar, tem o seu momento. E o relacionamento com Deus perpassa todas essas dimensões da nossa vida. A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 4:10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que significa essa expressão? É que Deus reconhece as nossas diferenças. Diferenças de idade, diferença de competências, de habilidade, de dons, diferença de rotina de vida. A minha, a sua rotina, nós temos rotinas diferentes. E Deus reconhece isso, mas de algum modo Ele tem dado dons, capacidade espiritual para que a gente possa servir os outros e expressar essa múltipla forma de Deus se fazer presente na vida uns dos outros, através da gente. Lembre disso. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando com fidelidade a graça de Deus em suas múltiplas formas. Tiago 4:17 diz, pense nisso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o quê? Pecado. As oportunidades estão à minha frente e à sua o tempo todo, à nossa volta. Elas podem surgir como fruto de um compromisso formal que a gente assume com uma causa, com um trabalho, com um projeto, ou podem surgir na nossa rotina de vida, enquanto a gente se dirige para o local de trabalho. A parábola do bom samaritano ilustra isso. Há um sacerdote, há um levita, há gente que é ilustrada nessa história que Jesus conta, gente religiosa, e tem lá um sujeito de negócios passando, ele é um samaritano, e isso é dito porque os samaritanos não eram pessoas de boa fama, mas Jesus introduz a história de um samaritano ali, e eles estão simplesmente indo, seguindo a vida deles. O sacerdote, o levita, tem compromissos religiosos que não podem esperar. E o samaritano é um homem de negócio, muito próximo, que também não pode esperar. Tempo é dinheiro. Nessa expressão do mundo dos negócios tão clássica, o sacerdote olha o homem caído na estrada, carente, precisando de socorro, mas eles passam de largo. O levita faz o mesmo, e eles talvez pudessem ter uma boa justificativa. Eu sou um ministro religioso, eu sou um homem religioso, eu tenho minhas prioridades bem estabelecidas. Primeiro Deus, então meu trabalho sacerdotal primeiro vem na frente, e depois vem a família. E aí, se sobrar tempo, eu venho socorrer, mas não é assim que funciona. E aí vem o samaritano. É um homem de negócio, mas ele olha e não consegue passar de largo. A compaixão se desperta ao coração dele, e ele pensa que ele precisa fazer alguma coisa, que ele pode fazer alguma coisa. Essa é a grande ilustração da parábola do bom samaritano. Quem vê, quem percebe que há uma necessidade diante de si, que pode fazer o bem, e se omite de fazer o bem, comete o quê? Pecado, uma falta com Deus. Queridos, descobrir formas de servir é uma imensa fonte de realização e alegria espiritual. E eu quero convidar você, então, nessas próximas 7 semanas, a pensar nisso. Cristo chamou você para crer nele. O Evangelho convida você a se relacionar com Deus pela fé em Jesus. Mas é um convite também que é feito para que você possa pensar nesse processo de conhecer a Cristo, de buscar a direção de Deus na sua vida, como você pode, por onde você passar, estender a mão e ser a mão graciosa de Deus, administrar fielmente a graça de Deus em múltiplas formas por onde você passar. Amém? Eu convido os músicos para subirem aqui. Eu quero terminar fazendo essa afirmação para você. Querido, Deus quer usar a tua vida. Deus deseja usar você. Eu sei que isso até parece ser uma coisa fantástica, né, gente? O Senhor de todo o universo, Criador de todas as coisas, olhou para mim, olhou para você, apesar das nossas imperfeições e falhas, e sonhou em usar a nossa vida. E há um lugar que você, só você, tem para preencher dentro desse projeto de Deus. É como os instrumentistas aqui agora, se posicionando. Tem um na bateria, tem um no baixo, tem um na guitarra, né? Tem o pessoal do microfone, tem a Bruna no teclado. Eu disse, vamos cantar uma música. Eles subiram e cada um achou o seu lugar.
Queria terminar dizendo que esse é um convite de Deus para você. Há um lugar que é seu. A Bruna não sabe tocar guitarra, sabe, Bruna? Eu acho que o Seba não sabe tocar teclado, sabe? Alguma coisa. Eu acho que o Henrique não sabe tocar bateria, sabe? Mas quando eles estão juntos, a gente canta uma canção tão bonita. Queridos, Deus está agindo nesse mundo aí. Eu fui tão ajudado tantas vezes. Tantas vezes. Alguém olhou para mim e me achou deslocado no ambiente e se aproximou de mim, me serviu com atenção. Puxou conversa comigo. Perguntou pelo meu nome, de onde eu era. Não é? E eu me senti mais confortável naquele lugar. Deixei de me sentir estranho, deslocado. Alguém investiu talvez na sua vida. Diante de um desafio, de uma tarefa, de um problema, de uma questão. E você estava atrapalhado e talvez você tenha lamentado isso com alguém tenha percebido. E alguém apareceu e te ajudou e te explicou, fez contas com você, sei lá. Alguns de nós recebemos ajuda financeira. Alguns de nós recebemos, em alguns momentos, uma ajuda de assistência pessoal de alguém que colocou a gente no carro e nos conduziu. Um dia, uma pessoa da igreja me procurou, não aqui da IBAI, lá da outra igreja. Aí disse: pastor, eu tenho uma pessoa da minha família com problemas sérios de dependência química. Drogas, se envolveu um monte de coisa errada. Está jurado de morte. Não sai de casa. E eu consegui um centro de reabilitação lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu disse para ele: boa viagem, Deus abençoe. Não, estou brincando. Eu disse para ele assim: Juiz de Fora, como é que é isso? Eu disse: pastor, o senhor vai lá comigo? Orar com ele e levar ele em Juiz de Fora? Ele disse: tá bom. Mas eu pensei rápido, né? Alguém jurado de morte, né? Gente, eu sou de carne e osso. Não sou Superman. Se eu levar um tiro, pega. E eu disse: tá bom, pastor, mas então vou ligar para a família e a gente tem que ir lá assim umas 3 ou 4 da manhã. Não, porque se a gente vai de dia, sabe-se lá, né? Aí eu fiquei super tranquilo, né? Falei: então tá bom, 3 da manhã, os bandidos estão dormindo, tá todo mundo dormindo mesmo, né? Porque eles geralmente trabalham de dia, né? De madrugada eles estão dormindo, como todo bom trabalhador, tá bom. E aí nós fomos. Eu me senti participando de um filme de máfia, sabe aquela coisa assim, de madrugada. Ele para o carro na frente, o Santinho fez o contato, pisca farol, os negócios assim. E eu orando: Senhor Jesus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você com a gente. Entramos no carro, fomos embora. Lá para Juiz de Fora, nos revezamos na estrada. Fui conversando com ele, que ele era um estranho. Aparentemente uma pessoa de relacionamento que traz risco para a gente. Aí chegamos lá, o centro já tinha sido comunicado. E eu distraidamente peguei a única Bíblia que eu tinha naquele momento, que era um presente de formatura do meu curso de teologia. No último ano lá de teologia, os meus amigos de turma, de classe, acharam que a minha Bíblia estava muito velha, juntaram lá e me deram uma Bíblia nova, bonita. Fizeram uma dedicatória, escreveram, assinaram. E eu cheguei lá, estava com essa Bíblia. Eu me emociono quando falo disso. Estava com essa Bíblia. E eu comecei a conversar com ele, com o rapaz e tal. E aí, aquela voz do Espírito meu íntimo: dá essa Bíblia para ele. Ele disse: eu não, essa Bíblia não, Senhor. Isso aqui é dos meus amigos. Se eu não vai voltar isso para mim, né? Tem um monte de assinatura. E eu resisti e comecei. Mas foi mais forte do que eu. E eu entendi que eu precisava fazer isso. Eu peguei a minha Bíblia e dei para ele e disse: isso aqui é uma coisa muito especial por ser palavra de Deus. E essa aqui especificamente é muito especial na minha vida por ser de um presente de um amigo. Gente, eu quero dizer a você, servi-lo dando várias Bíblias, mas aquela era especial, era única. Mas fazer isso naquela hora por um impulso do Espírito foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas eu fiz. Depois eu sei que ele saiu do centro de recuperação, nós não tivemos mais nenhum contato. E eu gostaria muito de poder dizer para você assim, né?
para terminar com chave de ouro, que eu encontrei ele alguns anos depois, que ele me devolveu a Bíblia, que nós nos abraçamos e choramos juntos, e que ele me contou histórias incríveis de como Deus trabalhou a vida dele. Mas eu não tenho esse final para contar para você. Nunca mais estive com ele. E eu estou contando essa história de propósito, para dizer para você que a gente não sabe onde vai parar o bem que a gente faz, e não tem que saber. Isso é com Deus. Algumas histórias podem terminar de forma gloriosa, extraordinária, mas a maioria delas a gente não sabe. O dinheiro que você deu àquela pessoa com sensibilidade, talvez, um conselho que você deu, uma orientação que você deu a alguém, uma oração que você fez, sei lá. Em nome de Jesus, Cristo morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos viver para Ele, para a glória dEle. Isso significa viver para as pessoas. Vamos cantar essa canção, a gente ora no final. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, jogar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu Deus. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade,
Aleluia. Esse é o meu querer. Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor. E o que eu posso dizer a você dessa história final que eu contei é que eu saí de lá com muita alegria no coração. Um sentimento de ter sido útil, de ter sido instrumento de Deus na vida de alguém. Nosso apelo ao longo dessas 7 semanas é que isso aconteça de um modo mais intencional, que a gente esteja mais sensível, mais atento para perceber. Nós temos necessidades práticas de assistência ao trabalho da igreja. E se você ainda não está envolvido efetivamente com uma atividade aqui da igreja, eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Talvez seja uma questão que não envolva a igreja, seja fora da igreja, lá fora, no trato com as pessoas, no seu local de trabalho, alguma coisa que Deus queira fazer através de você. Servir a Deus não envolve apenas estar envolvido com atividades dentro da igreja, não é assim que a Bíblia ensina, mas envolve toda a nossa vida. O que nós queremos é que, de algum modo, ao longo dessas 7 semanas, o Senhor fale de um modo extraordinário ao nosso coração e nos conduza de uma vida de tendência egocêntrica, egoísta e acomodada, de prioridades invertidas, de fato, para uma vida que, por onde passa, é essa voz, esse olhar, essa mão de Cristo. Amém? Eu queria terminar prestando um serviço de oração para aqueles que assim desejarem. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Nós temos, inclusive, alguns convidados, algumas pessoas que nos visitam, você que é membro. Mas eu sinto no coração o desejo de terminar fazendo uma oração especial em favor de você que traz consigo uma questão. Talvez uma preocupação, um problema, uma aflição, uma coisa que está trazendo um peso muito grande pela tua vida. Eu quero orar com você. Sei que a Úrsula está numa batalha de tratamento de saúde, já queria convidar você para vir aqui pertinho de mim, para a gente orar juntos. Se há mais alguém querendo, vem aqui à frente, você que deseja ser acolhido pela igreja em oração, eu quero orar com você. Queremos orar pela sua saúde, talvez seja uma questão profissional, de trabalho, nós queremos orar isso na tua vida também. Talvez seja uma questão familiar, nós queremos orar por isso também. Uma questão de definição, não sei. Mas você sabe, Deus sabe, então é isso que importa, amém? Chega um pouquinho mais pertinho, pode chegar mais aqui pertinho de mim. Queria estar mais perto de vocês, com esse privilégio de estar junto com você. Senhor, nós estamos juntos aqui, reunidos nesse momento em oração. Nesse ato final de culto, Senhor, e de devoção, quando nós fomos lembrados mais uma vez desse convite de Jesus. Convite para a gente crer nele como Filho de Deus e confiar o governo, a direção da nossa vida a Ele. Isso é um ato de fé, é um ato espiritual, nos escapa até a nossa capacidade racional de explicar tudo que está envolvido, mas lá no íntimo nós estamos entendendo que o Senhor é real, que o Senhor tem um plano para a vida de cada um de nós e que esse plano começa a ser executado quando a gente, de alguma forma, responde a esse chamado do Senhor. Quando a gente diz, Senhor, não do meu jeito, mas do teu. Não do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. E aí a gente tem essa liberdade. A gente, por livre direito de escolha, a gente entrega o nosso governo ao Senhor. Tua palavra diz que a partir desse momento nós, como que nascemos de novo para uma nova vida. Uma nova história começa a ser escrita, um novo destino começa a ser tratado pela direção do teu Espírito, da tua palavra. Mas estamos entendendo que isso é só o início. Há uma caminhada de devoção, de crescimento espiritual, uma caminhada, Deus, de aprendizado, a vivermos não apenas para nós mesmos, mas vivemos também colaborando com o teu plano de abençoar pessoas. Por isso nós nos reunimos aqui como igreja. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse lugar, por cada um que colabora nos ministérios, nas atividades, financeiramente contribui, dedica algum tempo, traz sugestão, se faz presente, ajuda a gente a organizar as coisas da igreja. Obrigado. Obrigado, Deus, porque lá no dia a dia da nossa cidade, a gente também tem percebido carências, necessidades, e ali nós podemos estender as mãos como as mãos de Cristo, oferecendo bondade às pessoas. Senhor, obrigado por aquele dia, aquele momento em que alguém nos ajudou.
em que alguém percebeu a nossa carência, que alguém percebeu a nossa necessidade e estendeu os braços, colocou em nosso ombro, orou com a gente, ou fez algo prático, supriu uma necessidade nossa, Senhor. Nos deu uma palavra amiga, e aquilo fez toda a diferença naquele dia, sabe, alguns de nós, toda a nossa vida. Por isso, ó Deus, nós queremos compartilhar a Tua graça e o Teu amor. Isso é difícil, Senhor. Isso é difícil, mas nós queremos fazer isso como Cristo fez por nós. E agora, reunidos como igreja, queremos olhar para esses irmãos queridos que estão aqui à frente. Você conhece o coração de cada um, Senhor. O Senhor sabe o que está no coração desse homem, o Senhor sabe o que está no coração dessa mulher. O Senhor sabe o que está no coração desse rapaz, dessa moça. Em nome de Jesus, nós rogamos a bênção do Senhor. Se é uma questão financeira, Senhor, Pai, dá sabedoria, abre as portas, dá direção, ó Deus, financeira para esta vida, Pai, em nome de Jesus. E que a gente possa ouvir falar que o Senhor fez algo extraordinário e especial. Ó Deus, se é uma questão de saúde, nós rogamos em nome de Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos e possa tocar no corpo e trazer cura para este corpo. Abençoa, Deus, aqueles que estão em tratamento médico, a orientação que tem recebido, a medicação que tem sido ministrada. Pai, porque toda a verdade, mesmo a científica, é do Senhor. Se o homem cria métodos científicos de cura, é porque o Senhor dá a gente essa capacidade. Te damos graça, então, pela assistência médica e rogamos, ó Deus, que o Senhor conceda inteligência, sabedoria, para aqueles que assistem na área da saúde, para que seja o instrumento do Senhor para o bem e para a cura. Se é uma questão de família, de relacionamento, de convívio, uma preocupação com um filho, com uma filha, com alguém que anda longe, distante, e esse pai, essa mãe está preocupado. Se é uma questão de reorganização da vida emocional depois de uma crise, de uma perda, de uma separação, de alguma coisa que se perdeu. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga consolo, renove o coração com esperança. Se alguém luta com depressão, com desânimo, em nome de Jesus, que o teu Espírito traga consolo e um novo ânimo brote nessa alma, Senhor. O desejo de viver para o teu louvor e para a tua glória. O Senhor sabe que está no coração de cada um. E com humildade, no nome de Jesus, pelo poder que há neste nome, é que nós nos reunimos e oramos agora. E rogamos a tua bênção assim, sobre todos nós, sobre a tua igreja. E rogamos, abençoa a nossa semana, Senhor. Leva-nos em paz a cada um de nós para a nossa casa, nosso lar. Abençoa os que estão enfermos da tua igreja, os que não vieram hoje. Nós queremos lembrar da Kika. Nós queremos lembrar da viagem da nossa irmã Rosa. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Vai nos guiando ao longo dessa semana, numa semana de realização. E que a gente possa ser sensível a perceber as oportunidades para servir, para abençoar, e que isso seja uma experiência que traga alegria para a gente. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos isso. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Convido você a saudar essa pessoa que está do seu lado, a cumprimentar, dizer que bom que você está aqui junto comigo. Tongue confess him, the King of glory.